paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Marcos Tedesco e com muita alegria estamos aqui para comentar mais uma lição de Escola Bíblica Dominical para a classe dos jovens. E desta vez, esta lição, uma lição maravilhosa, falando sobre Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Serão 13 lições edificantes e que com certeza encontrarão no coração dos seus jovens um lugar para germinar, para frutificar e trazer edificação espiritual. Antes de começar a comentar esta primeira lição de hoje, a lição que tem por título Davi, escolhido e ungido por Senhor, eu quero agradecer de forma especial à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Dr. Ronaldo, pastor Alexandre Coelho, e a todos que fazem parte desse processo. Quero agradecer por essa oportunidade. Para mim é uma honra muito grande. Eu que sou filho da escola dominical, a vida inteira, fui criado desde pequenininho na escola dominical, e com muita alegria eu posso dizer que a escola dominical faz parte da minha vida. Vamos lá? Então tá certo. Bom, o título dessa lição já traz uma clareza sobre o que ela abordará, Vai falar sobre a escolha de Davi, sobre o processo onde Davi foi ungido para essa caminhada, E nós vamos então ver que há ali alguns marcos importantes, algumas características que precisam ser refletidas para que os nossos jovens aprendam com estas características. O texto do dia é um dos versículos mais conhecidos entre os salmos de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23. E em síntese, Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que consistia em preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Bom, eu quero mostrar para vocês a lição, esta aqui, incentive a sua classe a comprar a lição, adquirir a lição, que todos tenham. E você, professor, eu quero ainda lhe convidar também, não só você, mas também os alunos que desejarem, a conhecer o livro de apoio deste trimestre. Um livro especial, comentado por mim, e mais 3 teólogos, a irmã Thelma Bueno, o meu amigo Tiago Santos, também a irmã Verônica Araújo. E nesse livro você vai ter em cada capítulo um texto de apoio para cada uma das lições que serão estudadas ao longo do trimestre. É isso aí. Vamos lá então? Pessoal, quando a gente começa a lição, a gente encontra logo ali a agenda de leitura. Para cada dia da semana, uma leitura. A recomendação que eu faço, de forma muito especial, incentive seus jovens a lerem durante a semana. E como que a gente faz isso? Normalmente na correria, um mundo tão dinâmico, talvez eles esqueçam de pegar a lição, olhar ali certinho o versículo, vai ler um pouquinho, mas para que isso aconteça, existem hoje, graças à tecnologia, várias possibilidades de incentivar esse processo. Então você pode ter, na sua classe de escola dominical com seus alunos, um grupo numa rede social, um perfil também numa rede social como o Instagram, por exemplo, ou num grupo de conversa. Você pode postar todo dia ali o convite a ler o versículo, postar uma reflexão sua, uma imagem com o texto do versículo, para que eles possam ler, meditar e ao longo da semana irem se preparando para a aula que acontecerá. E aí, dessas leituras bíblicas, eu selecionei 2 para comentar agora. Trago para você uma sugestão de, durante o início da aula, reforçar esses 2 conceitos. O primeiro está na segunda-feira, e o outro que eu quero reforçar na sexta. Todos são muito importantes, mas são 2 destaques que eu gostaria de mencionar. Na segunda-feira, nós encontramos ali, Salmo 139, versículos 1 a 29, e esse texto, ele traz em síntese a seguinte informação: Deus nos conhece
por completo. Que maravilha! Que gostoso é saber disso, que delícia saber disso, que segurança nos traz ao saber que Deus nos conhece. E depois, na sexta-feira, eu trago também ali em Marcos, capítulo 9, versículo 35, a seguinte verdade: servir um privilégio. Fale para os seus jovens, é necessário servir, é necessário se colocar na vontade do Senhor para servi-lo, servi-lo com alegria. Mas para servir ao Senhor, nós precisamos de um chamado, uma vocação, mas principalmente nós precisamos nos preparar. E esse preparo, ele começa dentro do coração, na disposição de ter intimidade com o Senhor, de se esforçar para buscar as disciplinas espirituais e estar atento à direção do Espírito Santo. E a agenda de leitura, então, dessa lição tem esses textos. Os demais, terça-feira, chamados para uma santa vocação. Na quarta, a soberania de Deus. Na quinta, poucos são os escolhidos. Fale para os seus jovens, fale para os seus alunos. Quando eles são escolhidos, eles estão sendo alcançados por um grande privilégio. E no sábado, grandes coisas fez o Senhor. Já os objetivos dessa lição é conhecer melhor o chamado de Davi, como que aconteceu, entender a relação entre a soberania divina e a vocação, e terceiro, enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração. Verdades maravilhosas, não é mesmo? A leitura bíblica em classe, o texto bíblico, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 13. E aí eu vou ali para o versículo 7, onde tem uma parte que me chama muito a atenção. Leia comigo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Trabalhe esse versículo com os seus alunos. Reforce com eles esse conhecimento acerca de como Deus vê as coisas, como Deus nos vê, como Deus nos conhece. E permita que eles cheguem à conclusão de que vale a pena se deixar ser conhecido pelo Senhor, se permitir ser conhecido pelo Senhor. Porque quando você, embora o Senhor não precise de nossa permissão, Ele nos conhece por completo e isto é absoluto. Mas quando nós nos permitimos, a partir da nossa visão humana, nos permitimos sermos conhecidos pelo Senhor, nesse momento nós somos inundados por um desejo de intimidade espiritual muito grande. E isto é um grande privilégio. Ainda o versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. Acabaram-se os jovens. Muitas pessoas querem se mostrar, acham que as características necessárias estão em si mesmos, mas não. Deus vê diferente. E aí acontece aquele trecho tão conhecido de todos nós, quando Davi é chamado no campo, e diante de Jessé e de Samuel e de seus irmãos, ele é ungido rei de Israel. No versículo 13. E tem um último pedacinho aí que eu preciso destacar com você. Nesse versículo 13, a palavra diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que grande diferença, que maravilha, se permitir ser tocado, ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amados, caminhando pela lição, nós chegamos então agora no comentário em si, um comentário que vai abordar em detalhes essas questões. Primeiramente,
Eu sugiro que você, conversando com seus alunos da classe, façam uma análise. Perguntem a eles: olha, pessoal, me citem grandes personalidades, grandes estadistas ao longo da história. Esse é um momento de expectativa bem interessante, porque eles vão citar muitas pessoas, algumas bíblicas, dificilmente deixarão de citar pelo menos Moisés e Davi, né? E você coloque para eles, em todo o mundo conhecido de hoje, aproximadamente aí, né, 2.800 anos, 2.900 anos, olha quanto tempo. Em todo o mundo conhecido de hoje, se nós formos pedir uma lista de grandes estadistas da história, desde a antiguidade, é possível que Davi seja um dos mais mencionados. O jovem belemita, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas, mas que tinha um coração sedento por Deus e era dirigido pelo Espírito Santo. Na sequência, a gente tem o primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre o chamado de Davi. E nesse tópico nós temos as seguintes abordagens. Primeiro, vai se entender um pouquinho ali sobre a questão dos tempos difíceis. Haviam tempos de grande dificuldade. A terra, ela era muito disputada naquela época. Se você hoje olha para Israel, olha para a Palestina, olha para a faixa de Gaza, e você faz uma leitura de que ali é meio que um barril de pólvora, né? Há muitas disputas. Eu digo para você, era muito mais do que isso na época que antecedeu ao reinado de Davi. E o próprio reinado de Davi foi, né, culminou ali um estabelecimento, uma solidificação do reino de Israel. Mas enquanto Davi era um dos soldados do exército de Saul, né, o reinado de Saul, nós temos ali realmente um reino que vivia constantes invasões. E aí, para explicar o porquê que essas invasões aconteciam, você vai ter na lição, né, breves considerações. Haviam várias disputas, haviam vários povos. Nós temos ali também questões relacionadas às incompatibilidades religiosas. E tudo isso nos traz o entendimento do porquê que, de forma tão destacada, aquela terra precisava justamente de alguém dirigido pelo Senhor. O segundo tópico, o segundo subtópico dessa primeira parte da lição, vai falar agora justamente sobre Samuel. E eu peço atenção aqui no seguinte destaque. É importante destacar na classe, mostrar para os alunos, é importante trazer para eles a percepção de que Samuel, já no seu nascimento, foi um menino, um jovem, um homem, que foi muito conectado com o Senhor. Foi fruto de orações impressionantes. A postura de Ana, quando foi ali questionada pelo sacerdote Eli, nos dá a ideia do quanto foi orado, foi buscado, foi desejado esta criança. Esta criança em que, em um certo momento, ela foi prometida de ser entregue para servir ao Senhor ali junto com Eli. E que logo pequenininha, ainda criança, ela já começou a se acostumar a ouvir uma voz que dizia Samuel. E depois de um processo que você sabe, né? Repete-se algumas vezes, finalmente Samuel fala pela primeira vez: eis-me aqui. Samuel responde: Senhor, fala, o teu servo ouve. Fala, eu estou aqui. Amados, pequenininho, mas o coração era um coração sedento e pronto para servir ao Senhor. Que grande ensinamento! Samuel dedicou toda a sua vida no serviço do Senhor e foi pelo Senhor muito
usado e abençoado. É interessante destacar, embora mais tarde nós estudaremos também esse ponto, que Samuel, ele ungiu tanto a Saul quanto a Davi. Deus escolheu Saul e escolheu também Davi. A diferença está nas posturas desses dois personagens. Enquanto Saul afastava-se do Senhor, Davi cada vez mais queria estar perto do nosso amado Deus. E as consequências nós já conhecemos. E o terceiro ponto desse primeiro tópico, Deus chama Davi. E o chamado de Davi é um ensino maravilhoso para os jovens. Só no chamado de Davi a gente já tira daí, Se pudéssemos fazer uma sequência de uma semana de encontro com os jovens para abordar essa temática, seria maravilhoso, As características desse chamado. O que aconteceu? O que Davi tinha de diferente? Por que não o primeiro filho de Jessé, alto, forte? Por que não o segundo filho? Por que o último filho? Talvez porque esse garoto, ele estivesse ali vivendo um preparo já, uma responsabilidade. Ele não queria pompa, ele não queria circunstância, ele queria servir. E servindo, ele foi preparado pelo Senhor. Amados, quando Davi foi por Deus chamado, ele estava trabalhando. Deus não chama para os seus propósitos aqueles que não fazem nada, mas sim jovens valorosos envolvidos em sua obra. O segundo tópico, a soberania de Deus e a vocação divina. Que maravilha! Ali traz para nós uma grande verdade. Deus é soberano. Esse é um princípio importante. A soberania de Deus para nós é suficiente porque sabemos que Deus está no controle. O segundo ponto vai falar um pouquinho mais sobre essa vocação divina e como é importante nos colocarmos diante desta vocação, nos permitirmos sermos trabalhados por Deus. E uma coisa é certa, Deus tem uma vocação para cada um de nós. Esse chamado pode acontecer em nossos corações de forma também discreta, porém muito clara. Alguns personagens bíblicos, o chamado foi bastante efusivo, foi no momento de grande destaque, mas muitas das vezes, talvez a maioria das vezes, o chamado vai acontecer de forma discreta. Convide o seu jovem a se posicionar de forma a estar receptivo ao chamado do Senhor, à vocação divina. E aí a gente cai então já na chamada do terceiro tópico, do terceiro ponto do segundo tópico, buscando a nossa vocação. O jovem, ele então tem que ter essa consideração de que ele precisa buscar qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, para que ele está sendo chamado. Nós temos a nossa grande vocação, nós temos a nossa grande comissão, aquele chamado que é universal, é para todos nós, é para todas as pessoas. Ide por todo mundo, você conhece o versículo. Mas há um chamado específico, há uma missão para cada estudante que está diante de você. E você, professor, foi chamado para ser um catalisador do desejo do jovem em conhecer e atender o seu chamado. Viva esta grande verdade. Nós devemos buscar sempre conhecer os planos de Deus para as nossas vidas. Somente aceitando a vocação divina estaremos aptos a viver no centro da vontade do Senhor. A nossa vocação, ela pode ser em diversas áreas. Mas se nós realmente nos deixarmos sermos dirigidos pelo Espírito Santo, com certeza seremos canais de bênção na vida de muitos. A vocação divina não é exclusiva a atividades religiosas, mas ela se estende a todas as possibilidades onde o crente pode servir a Deus sendo bênção na sociedade. E o terceiro tópico dessa lição fala que o Senhor vê o coração. Oh, que verdade maravilhosa!
Como é bom saber que o Senhor nos conhece. Como é bom saber que em nós nada está oculto, mas o Senhor nos conhece. Aleluia. O que o homem vê? O ser humano ele tem uma inclinação natural a julgar os seus semelhantes a partir daquilo que ele vê externamente. Mas é importante destacar para os jovens que essa visão externa ela é ditada por impressões que normalmente são equivocadas. Olha que interessante, pessoal. Um dos grandes hoje lugares de disseminação de informações acerca de alguém são as redes sociais. E não tem nada mais, assim, digamos, fértil para filtros, para escolha pontual de imagens, para vender uma imagem, do que, por exemplo, o Instagram, o Facebook. Pensando nos jovens, né, o Instagram hoje está em moda. Então nós precisamos cuidar porque a nossa visão, se for feita pessoalmente, ela já é uma visão que a gente tem que tomar um cuidado. Mas quando ela é buscada na internet, através de redes sociais, aí é muito mais fácil de você vender uma imagem, mas estar vivendo outra coisa. Então, alerte seus jovens sobre isso. Amados, a aparência externa, além disso, ela não necessariamente determina o caráter da pessoa que a possui. Às vezes você pode olhar alguém um pouquinho mais sisudo, um pouquinho mais quieto, aquela característica que nós vamos chamar de introspectivo. E quando você conhece um pouquinho mais essa pessoa, você percebe que ali pode ter alguém bastante afetuoso, bastante caloroso, uma pessoa legal, uma pessoa muito agradável. Mas tem a questão da primeira imagem. Às vezes você olha alguém que tem né, um jeito muito cortês, muito agradável num primeiro momento, mas você percebe que aquele sistema de agrado, ele é superficial. Quando você começa a conhecer a pessoa, você vê que não é bem assim. Então é importante mostrar para os jovens que a gente precisa cuidar para não se deixar levar pelas aparências, mas confiar no Senhor que nos conhece completamente. Ele conhece o nosso caráter. Já estamos no ponto 2 desse tópico. Ele conhece as nossas intenções, a nossa visão do mundo e a forma como nos dedicamos a buscar intimidade com Ele. Essa certeza de que Deus nos conhece nos traz paz. Olha que maravilha. Deus buscava um homem segundo o seu coração. O homem buscava alguém perfeito em aparência, perfeito em capacidades e em condições, mas Deus buscava alguém com um coração diferente. Davi era um jovem que tinha as suas imperfeições, tinha as suas dificuldades. Davi é um jovem que ao longo da sua vida teve acertos, mas teve erros. Mas o coração de Davi sempre foi voltado para buscar proximidade, para buscar restauração, para buscar uma intimidade crescente com o Senhor. O coração de Davi agradava ao Senhor. E aí, finalizando esse tópico, eu faço uma pergunta, e essa pergunta está na lição, olha só, bem no título desse ponto. A pergunta é: como nós somos vistos? Faça essa pergunta para os seus estudantes, mas peça para que eles respondam mentalmente. Como é que as pessoas os veem? Como é que... É muito fácil você ser agradável com aqueles que você mais gosta, ser agradável com aqueles que para você hoje estão dentro do seu círculo mais restrito. Mas como que as pessoas o veem? Aonde você está andando? É importante que o jovem perceba que a maneira como as pessoas olham para ele, a maneira como as pessoas percebem ele, elas vão construir ali, né, concepções. E essas concepções vão trazer alimento para a reflexão acerca das relações humanas. É preciso ter este cuidado, é preciso articular essa questão. E tem algo que também precisa ser bem esclarecido. Veja só, quem são os cristãos?
É o povo de Cristo, é os seguidores de Cristo. Como nós somos vistos? As pessoas nos veem e afirmam: ali vai alguém que é tão agradável, parece uma palavra diferente. Será que as pessoas olham para nós e conseguem dizer: ele é parecido com Cristo? Que nós possamos seguir os passos de Jesus e a todo tempo sermos vistos como seguidores de Jesus. Que as pessoas possam olhar para você, olhar para nós e saber que quando estamos presentes, nós somos canais de bênção do Senhor para elas. Aleluia. Amados, essa foi então a nossa primeira lição de hoje, né? A primeira lição desse trimestre. Com certeza serão momentos aí de grande edificação. Desejo a você e a sua classe um bom estudo, um bom trimestre e até a próxima pré-aula. Deus abençoe.